remédio gratuito pelo SUS, seguro-desemprego e férias remuneradas. Essas três coisas têm algo em comum. Só se tornaram direitos dos brasileiros depois de 1988, ano que foi promulgada a nossa última Constituição, que está fazendo 35 anos agora. Nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse, que é o documento mais importante da nossa democracia, já que ocupa o topo da hierarquia das leis brasileiras. Você vai conhecer o contexto em que ela foi elaborada, as principais características e saber o que mudou no país desde que ela passou a vigorar. A Constituição é de 1988, mas para começar a contar a história dela, temos que voltar um pouco mais, para 1985, que foi quando a necessidade de uma nova Constituição apertou. O Brasil estava em pleno processo de redemocratização, mas a Constituição que vigorava era a de 1967, extremamente desatualizada. Tancredo Neves havia sido eleito indiretamente para a presidência da República, mas morreu antes de assumir o cargo. Como ninguém sabia muito bem como proceder diante desse imprevisto, ficou claro que era preciso pôr ordem na bagunça. Quem assumiu o executivo foi José Sarney, vice do Tancredo, e uma de suas primeiras iniciativas foi convocar a Assembleia Constituinte. Era dado ali o pontapé inicial para a elaboração da Constituição. Foram 20 meses de trabalho com a participação de 559 parlamentares, até que no dia 5 de outubro de 1988, ela nasceu. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração. Mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. A Constituição de 88 marcou o início de uma nova era no Brasil, marcada por mais liberdades individuais e mais direitos aos cidadãos. Muitas das características políticas, econômicas e sociais do país com as quais estamos acostumados hoje em dia vieram dela. O SUS, por exemplo, não existia antes de 1988. Apenas quem era filiado ao antigo Instituto Nacional de Previdência Social podia utilizar os hospitais públicos. No âmbito trabalhista, já existiam alguns direitos garantidos pela CLT, mas foi a Constituição que reduziu a jornada semanal de 48 para 44 horas, criou o seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. Uma outra revolução importante foi o direito dos analfabetos e dos jovens de 16 e 17 anos ao voto. Mas o fato é que isso já faz 35 anos. O Brasil de hoje não é o mesmo daquela época, e analisar as mudanças que o país vivenciou é uma forma de avaliar o impacto que a Constituição teve na sociedade. Segundo os dados mais recentes do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 77 anos, um número muito positivo se comparado ao de 1988, quando a média era 62,5 anos. Os números de mortalidade infantil também melhoraram muito de lá para cá. Atualmente são 13,3 óbitos por mil. Em 88, eram 69,12 óbitos. Esses indicadores ilustram a melhora na qualidade de vida, que podem estar relacionados a medidas como a criação do SUS e as melhorias das condições de trabalho trazidas pela Constituição, que também se preocupou com o direito à educação. Enquanto a porcentagem de analfabetos era 25% da população brasileira naquela época, hoje esse índice não chega a 6%. A Constituição também veio para organizar o sistema político brasileiro, o que contribuiu para a estabilização da economia. Na época, a inflação era próxima de 1000% ao ano, enquanto hoje o índice está controlado em torno dos 3%. A Constituição não é perfeita e muitas das suas metas ainda não foram alcançadas, como a erradicação do analfabetismo, por exemplo. Mas isso não quer dizer que não há motivos para se comemorar. Afinal, é inegável que ela permitiu avanços em muitas áreas e tem exercido um papel fundamental na manutenção da nossa jovem democracia. Quer saber mais sobre a Constituição de 88 e ficar por dentro de todas as novidades da política brasileira? Só se inscrever aqui no canal e ficar ligado no portal e nas redes sociais de O Tempo. Até a próxima!